Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre os batistas e baseado no texto de Carlos Novaes, no livro organizado por Jorge Pinheiro e Marcelo Santos, da Fonte Editorial, que é Os Batistas, Controvérsias e Vocação para a Intolerância. E aí, seguindo aqui, chega de maçonaria, agora vamos falar sobre os batistas. Aí ele falando aqui, o leitor talvez já tenha ouvido essa anedota, é antiga. Já ouvi pelo menos uma dezena de vezes. Um náufrago chega a uma ilha perdida no meio do oceano e encontra 4 crentes. Corta para mim, presta atenção. O primeiro é presbiteriano, o segundo é metodista e os outros 2 são batistas. Os 2 primeiros o convidaram para ir ao templo que construíram juntos, em cuja fachada se lia simplesmente Igreja Evangélica. Logo depois recebe o convite dos 2 batistas do grupo para visitarem suas igrejas. A primeira batista da Ilha Perdida e quase ao lado a Batista Memorial da ilha. A explícita ironia da anedota não oculta uma crítica nada sutil à cultura fragmentária dos batistas. Não são poucos os episódios narrados acerca de igrejas que se dividiram e subdividiram a partir de polêmicas doutrinárias, desentendimentos administrativos, questiúnculas políticas ou confrontos eclesiológicos. Como também não são raras as referências históricas entre os batistas do Brasil e fora dele, em relação a recorrentes controvérsias e cisões, muitas vezes promovidas por razões ou causas sem qualquer relevância. Podemos identificar com relativa facilidade, por exemplo, nas páginas das atas das igrejas locais, alguns registros que, devido ao inusitado ou ao ridículo dos fatos mencionados e dos argumentos utilizados para justificá-los, chegam a ser cômicos. Alguns se retiraram da comunidade matriz e organizaram outra igreja porque não lhes era permitido bater palmas durante os cânticos congregacionais. Pode isso, Arnaldo? Enquanto outros romperam com a igreja original por não concordarem com a cor escolhida para a pintura da fachada do templo. E o leitor pode ter certeza que não cita os exemplos mais risíveis. Pior foi aquele determinado pastor que provocou um debate acalorado entre os membros da igreja e quase uma divisão interna, porque proibiu em programações infantis o uso de fantoches femininos com calça comprida. Na história dos batistas americanos, conseguimos apontar rompimentos e rupturas tanto de igrejas quanto de organizações denominacionais que resultaram de questões bem mais graves. Já ficou bem conhecida a história de divisões ocorridas a partir de temas polêmicos como a maçonaria, fundamentalismo teológico e o landemarquismo. Este último movimento, aliás, surge da ideia, hoje bastante enfraquecida, mas que influenciou tremendamente a construção do pensamento batista ao longo de quase todo o século XX, em especial através da publicação de um livro venerado entre os batistas mais antigos, O Rastro de Sangue, de que os batistas são o único grupo institucional que, numa linha ininterrupta, sucede historicamente às igrejas do Novo Testamento. O costume de não compartilhar pão e cálice da ceia do Senhor com pessoas de outras denominações evangélicas, ou de se impor o rebatismo, mesmo a quem já foi batizado por imersão em igreja pertencente a outras instituições denominacionais, procede da ideologia landemarquista amplamente divulgada entre os batistas norte-americanos e, por natural extensão, entre os batistas brasileiros de pensamento teológico e eclesiológico colonizado por aqueles. Mas dá para entender, né? Não dá para discordar muito dos missionários. Se discordar de mim, sei de nada, você que está pensando. E aí nisso, na década passada, a Convenção do Sul dos Estados Unidos viu chegar aos seus principais cargos, como resultado de um planejamento estratégico para a gradativa tomada de poder, bélicos representantes do antigo movimento fundamentalista que, de tempos em tempos, como se dá com o movimento predestinista, ressurge tal qual uma fênix teimosa ou as cabeças da hidra de Lerna. O renascimento desse fundamentalismo insano levou a Convenção do Sul a romper com a Aliança Batista Mundial,
por não concordar, entre outras coisas, com o destaque dado à liderança feminina. Lá e cá, como dizem os portugueses, mas fadas há. Portanto, no Brasil, os batistas, de igual modo, escreveram sua história carregando na tinta das controvérsias e das cisões. A reação ao predomínio de missionários norte-americanos na década de 30 e 40 e a traumática divisão carismática dos anos 60 são dois fortes exemplos dessa nossa, digamos, intolerância com o pluralismo, hoje sublinhe-se com justiça já bastante atenuada, como diz o mineiro, graças a Deus. E aí, o que faz dos batistas esses inevitáveis protagonistas de polêmicas e divisões recorrentes em nossa história? O que confere a eles essa tendência aparentemente insolúvel para a fragmentação? Desconfio de duas razões precípuas: a ênfase na competência do indivíduo para tomar suas próprias decisões morais e religiosas, e a defesa da eclesiologia congregacionalista, que outorga soberania e autonomia aos membros de uma igreja local. É aquele caso: o membro da igreja tem liberdade, então ele pega o caminho dele, e a igreja é autônoma, então ela pega o caminho dela, e aí a gente tem o que tem. Mas é o preço que se paga, lembra? Liberalismo inglês, a influência lá de trás, parará. E aí vamos lá. E aí nesse caso, seguindo aqui, a pregação em favor da liberdade religiosa, acentuando o direito que cada pessoa tem de escolher o objeto de sua fé e a crença ser professada, foi uma decorrência natural dos dois princípios anteriores. As raízes da valorização do indivíduo como responsável por suas próprias ações, à luz de sua livre consciência, estão fincadas no liberalismo inglês do século XVII, período em que os batistas surgiram. O liberalismo considerava, liberalismo aqui não é o teológico, hein, gente? O liberalismo considerava a vontade pessoal uma referência fundamental nas relações sociais, dando lugar a destaque às liberdades individuais do pensamento, de opinião, de adesão política e de culto. John Locke, um dos formuladores do liberalismo inglês, apregoava que todos os homens são, por natureza, livres, iguais e independentes, não podendo ser submetidos a qualquer poder político ou ideológico sem seu consentimento voluntário. O congregacionalismo, sistema eclesiástico em que a congregação ocupa posição autônoma e soberana na condução das igrejas locais, era uma das marcas do movimento puritano separatista, também no século em que os batistas vieram à luz, rejeitando a ideia de uma igreja oficial ou estatal, como acontecia com o anglicanismo na Inglaterra. Por procederem do separatismo inglês, os batistas adotaram a eclesiologia congregacionalista na organização das suas primeiras comunidades de fé. Valorizando a opinião do indivíduo sobre o coletivo e a autonomia soberana acima de qualquer representação hierárquica ou episcopal, os batistas aprenderam rapidamente a contestar ideias que lhes parecessem antibíblicas e a causarem rupturas institucionais sempre que as resistências de instâncias superiores se tornassem intransponíveis. É interessante que os princípios da competência do indivíduo e da autonomia congregacional, em vez de abrirem as portas para convivências plurais e diversificadas, resultaram muitas vezes na imposição do isolamento e do pensamento único em lamentáveis demonstrações de insuspeita intolerância. Os motivos pelos quais acontece assim e não de outro modo, talvez possamos identificar com a leitura das páginas seguintes, que é claro, você vai ler se você adquirir esse livro aqui, beleza? Então, a gente fecha a questão com o nosso trabalho e a partir de semana que vem eu quero ver vocês mostrando para mim que eu não corri em vão. Que Deus assim os abençoe, vão na paz e não pequem mais. Isso, pode brilhar, brilha, brilha, estrelinha. Pegou mal falar isso para você, né? Então, vambora.